Ô gente, eu acabei de assistir um testemunho aqui que até agora eu tô tentando entender a grandiosidade do milagre que Deus fez na vida dessa mulher e na vida do seu filho. Sabe, muitas vezes a gente acha que Deus, ele só faz milagres de certos tipos, talvez iguais aos milagres da Bíblia, ou então iguais aos milagres que a gente escuta nas igrejas. Mas irmãos, e quando nós estamos diante de uma situação que parece não haver saída, e parece que você nunca ouviu algum testemunho parecido de alguém que se livrou dessa situação? Como você reage? Você fica com falta de fé? Você reclama, você murmura, você olha só para o problema, para a circunstância contrária? Ou você acredita que Deus pode fazer um milagre totalmente novo, mesmo que você nunca tenha ouvido nada parecido antes? Irmãos, foi isso que aconteceu com essa mãe. Olha, esse milagre, ao mesmo tempo que me emocionou, ao mesmo tempo ele me ensinou muito, irmãos, sobre como Deus faz. E você vai ver que os bastidores, enquanto essa mulher orou pelo seu filho, Deus estava fazendo um outro milagre que você nem imagina. É difícil contar aqui. Você vai ter que assistir até o final. E você também vai começar a se questionar uma coisa. Por que será que tem pessoas que são curadas e outras não? Por que algumas recebem livramento de morte e outras não recebem? É uma pergunta complexa, né? Eu acredito que nenhum ser humano tem a resposta definitiva. Quando a gente olha para aquele filme, é um dos filmes preferidos meus, aquele filme chamado O Milagre do Paraíso. Você já viu esse filme? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Esse filme fala de uma família que era muito feliz, muito unida, tudo dava certo. Mas de repente, uma menina, a filha daquele casal, ela de repente começa a sentir dores fortes na barriga. E eles levam para o hospital e de repente aquilo vai se agravando. Irmãos, o filme ele é tenso, mas ao mesmo tempo ele te envolve e te faz querer saber o que vai acontecer. Afinal de contas, o nome do filme é O Milagre do Paraíso. Guarde isso, Paraíso. E aí no final do filme, irmãos, eu não vou contar para não dar spoiler. Eu quero muito que você assista. Se você puder, procure hoje esse filme, procure saber em qual streaming está passando, porque olha, é maravilhoso. E sabe o que acontece no final do filme? Eles trazem uma reflexão sobre essa pergunta que eu trouxe para você. Por que será que Deus cura alguns e não cura outros? Irmãos, a verdade é que Deus é soberano. Deus, a mente de Deus, irmãos, ela está infinitamente além da nossa capacidade de pensar, raciocinar. Inclusive o profeta Isaías disse que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. E assim como as nuvens estão acima da terra, assim são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. E às vezes a gente acha que o milagre só vai vir de um jeito, só vai acontecer daquela maneira, da maneira que a gente escuta nas igrejas, ou até mesmo na Bíblia. Mas irmãos, Deus ele pode fazer algo totalmente novo na sua vida. Não importa a situação que você esteja passando. Se você nunca ouviu falar de um testemunho que pode acontecer, como no seu caso, que você precisa, creia que na sua vida será diferente. Será algo totalmente novo, tá bom? Então vou deixar aqui o testemunho desta mãe, mas no final não quero que você saia, porque eu vou contar um testemunho do meu cunhado, que ele recebeu um grande livramento. É algo maravilhoso só para você entender melhor como Deus trabalha. Por isso, o objetivo desse vídeo é fazer com que você veja os milagres de Deus por uma nova ótica, uma nova visão a partir de hoje, tá bom? Assiste a esse testemunho e concentre-se, porque Deus vai ministrar muito forte no seu coração. E não se esqueça, no final, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, fazendo a oração por você, pela sua casa, pela manhã e à noite, tá bom? Vamos assistir. Há cerca de 5 anos, eu tenho, o meu filho chama Samuel, hoje ele está com 9 anos, quando ele tinha 4. Eu viajei daqui para Brasília, minha família mora em Brasília, família do meu pai, e eu cheguei na casa da minha prima, onde nós íamos ficar hospedados, e estávamos arrumando o almoço. E o Samuel brincando com os cachorros. Ela criava vários cachorros, ele estava brincando com eles. E ele passou por mim e falou assim: mãe, faz um suco para mim? Não tinha. Eu falei: não, filho, faço. Ele passou por mim, com 5 minutos a cachorra retorna toda molhada. E na hora foi muito claro para mim, aconteceu alguma coisa com Samuel. No entanto, eu não fui na direção da cachorra. Eu não queria acreditar que algo podia estar acontecendo naquele momento. Eu entrei para casa, eu estava na cozinha, entrei no corredor nos quartos, comecei a chamar.
E o Senhor falou muito claro no meu coração, pode ir lá na piscina, que ele está lá. Eu fui andando devagar. Fui caminhando e cerca de 2, 3 semanas antes, um casal de amigos nossos tinha perdido um filho afogado de 2 aninhos. Então era aquela sensação, isso não está acreditando, isso não está acontecendo. Quando eu olhei para a piscina, a uns 5 metros de onde eu estava, as chinelinhas dele estavam boiando. Eu fui caminhando, pensando em tudo, assim, pensando em 1000 coisas. Tomara que a chinela esteja ali, ele tenha caído do lado, ele esteja atrás das árvores, qualquer coisa. Quando eu cheguei na beira da piscina, ele estava lá no fundinho, virado. Bem no fundo da piscina. Mas eu pulei imediatamente na piscina. A piscina era mais funda, mais alta, né, do que eu. Pulei e eu gritei antes de pular e minha família veio, as pessoas que estavam lá conosco, e eu levantei ele, porque eu não conseguia tirar ele da água. E aí eu saí da água e o meu filho estava morto. A barriguinha dele já estava bem funda, os olhos cinzas já abertos. E a mandíbula dele, né, aqui já estava bem fundo, mandíbula travada, a gente não conseguia abrir a boquinha dele. E aí o Senhor falou comigo, me adora e entrega ele. Nessa hora? Desculpa. Fique à vontade. E eu não encostei nele. Eu só comecei a adorar o Senhor, agradecer pela vida dele. Agradecer pelo tempo que o Senhor tinha me permitido estar com ele. E até na época, minha irmã não era cristã ainda, hoje, graças a Deus, ela se entregou ao Senhor. Ela não gostou da minha postura. E eu comecei a agradecer ao Senhor e orar. Existia uma expectativa de, como mãe, eu sacudi, se eu tentasse alguma coisa. E eu não tive reação. Eu tirei ele da água, ele deitado no chão, as pessoas fazendo primeiros socorros. E eu do lado, só orando e agradecendo. Os meus familiares vieram, tentaram fazer os primeiros socorros. E aí minha prima, que era dona da casa, ligou para o SAMU. E o SAMU foi orientando a cada passo. Falou, eu vou ficar com vocês até a equipe do SAMU chegar. E ele não voltava. Ele não voltava e eu chorava muito. Assim, eu fiquei numa tensão, porque é difícil você ver o seu filho naquela situação, tá? Mas o meu senso de obediência ao Senhor foi tão profundo, eu tinha tanta convicção do que eu tinha ouvido. Eu não vou dizer assim, o Senhor não me permitiu pensar, me entrega e eu te devolvo. Mas eu sabia que aquilo ali era coisa do controle de Deus, sabe? Assim, o Senhor estava ali comigo, tanto para o óbito ou não. E aí foi quando eu escutei o primeiro suspiro. E aí eu comecei a ministrar a vida no Samuel, sabe? Assim, comecei mesmo, Senhor, ministrar a vida do Senhor na vida dele. Traz o Samuel de volta para mim. E comecei a chamar por ele. Filho, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. Chamando ele. E ele custava puxar o ar e voltava e parava. Custava puxar o ar, voltava e parava. E aí a gente começou a ver que alimentos começaram a voltar. Aí ele começou a expelir um pouco de água e com isso a gente viu que tinha muito alimento. E aí a gente forçou bem a mandíbula dele, colocamos a mão por dentro e começou, assim, muita comida. Na verdade, assim, até outros alimentos que não tinham feito digestão ainda. E aí ele começou a ter uma respiração com dificuldade, mas mais frequente. Só que ele começou a gritar muito. Ele berrava. E quanto mais ele berrava, mais dificuldade ele tinha de respirar. E eu comecei a cantar para ele. Cantei vários louvores. Tem a música A Príncipe da Paz, né, que é uma música do Diante do Trono. Eu cantava muito para ele quando ele estava na minha barriga, muito. E isso começou a acalmar ele. Tanto que o nosso resgate, aí o pessoal do SAMU chegou, viu que ele estava naquela situação, porque ele não abria os olhinhos. Então quando eles abriam os olhos estavam cinzas, então ainda estava faltando oxigênio. Eles falaram, ele precisa ser levado urgente. E numa praça perto dali já tinha um helicóptero nos aguardando. Só que com a questão de eu cantar para ele, o chefe da equipe falou assim, eu não tenho como levar essa criança sem a mãe, porque eu não me cabia dentro do helicóptero. Ele falou assim, eu não sei o que ela está fazendo, mas eles precisam ir juntos. E aí nós fomos dentro de uma ambulância e eu fui cantando para ele o tempo todo até ele chegar. E aí os médicos resolveram dar uma medicação muito forte para ele, porque eles estavam com medo de ele ter uma parada respiratória. Quando ele acordou, o médico falou, você não toca nele, deixa ele descer.
Deixa ele andar ou conversar e vamos ver o que aconteceu. Aí ele levantou e falou assim, mãe, o que eu tô fazendo no hospital? Eu falei, filho, você tá um pouquinho dodói, a mamãe te trouxe, mas tá tudo bem, a gente já vai sair daqui. Aí ele levantou, desceu da cama, foi no banheiro, fez xixi, voltou e sentou e falou assim, mãe, você sabe que eu afoguei? Eu falei, sabia, filho. Mamãe trouxe você no hospital porque ficou um dodóizinho no seu pulmão. Você vai tomar um remédio e vai ficar tudo bem. Ele falou assim, eu fiquei te esperando na água, você demorou muito para me buscar. Eu falei, filha, é porque a mamãe ficou um pouco sem coragem. Ele falou assim, mas não tem problema, porque enquanto você não vinha, eu estava conversando com Jesus. Ai, tira o ar da gente. Eu falei, é mesmo, filho? Ai, que coisa. Ele falou assim, mãe. Meu Deus. Ele ficou comigo o tempo todo. Ele me levou num lugar lindo, que tinha uma mesa muito grande, cheia de frutas. Só que eu só comi banana e maçã, porque eu não gostava das outras. Você sabia que ele me ressuscitou? Eu falei, sabia. Ali eu tive a convicção, né, do agir e do controle lindo de Deus em tudo. Eu sei. E o mais lindo foi que o médico entrou e ele falou assim, eu não tô vendo sequela nenhuma nele. Para uma criança que ficou, eles calcularam em torno de 5 a 6 minutos, né, debaixo d'água. E ele contou vários detalhes dessa experiência dele. Ele falava assim, mãe, sabia que o rosto de Jesus brilha muito? Porque eu não consegui olhar para ele. Eu fiquei andando de mão dada com ele, mas eu não consegui olhar no rosto dele. Foi uma experiência incrível que ele viveu com o Senhor. Nossa, irmão, vocês viram aí? Que testemunho forte, né? E o que mais me conforta é saber que aquela criança não estava sozinha. Jesus, ele apareceu para ele. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Salmos, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Não tenha medo de passar por angústias, porque é nesse momento que Jesus vem te socorrer. É nesse momento que você está mais próximo do milagre, de ver a glória do Senhor de uma maneira que você nunca viu. O apóstolo Paulo enfrentou a maior fraqueza da sua vida e ele orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse o espinho da sua carne. Mas Deus disse, Paulo, a minha graça é suficiente para você, porque é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Irmãos, esse testemunho aqui mexeu muito comigo porque nós que somos pais, nós que temos filhos, nós sentimos o que essa mulher sentiu, pelo menos um pouquinho do que ela sentiu, é claro. Mas ela pôde presenciar um milagre. E eu me lembrei de uma história que a minha esposa sempre conta do meu cunhado, do irmão dela. Ele tinha uns 2 aninhos. Na verdade, ele conta de ouvir falar, né, do que falaram para ele. A família da minha esposa, eles estavam todos conversando, se divertindo e de repente começou a chover muito. E eles foram para uma área interna, eles foram para dentro da casa e lá fora começou a chover muito. Só que a tia da Thaís, da minha esposa, ela estava grávida. E eu falo isso porque é importante você saber. De repente, ela começou a ficar inquieta. Ela começou a pensar, nossa, eu acho que eu esqueci uma coisa lá fora. Mas todo mundo pensou, não, você não precisa ir lá fora, deixa que a gente vai. Mas ela resolveu ir. E ela estava grávida, era a pessoa mais improvável para querer ir lá fora. Afinal de contas, estava chovendo bastante. Irmãos, quando ela saiu lá fora e ela foi pegar esse objeto, né? Se eu não me engano, era uma sombrinha, um guarda-sol. De repente, ela olhou na piscina. Irmãos, tinha só um cabelinho ali na piscina. Era, na verdade, o meu cunhado. Ele tinha apenas 2 aninhos, irmãos. Ele estava na piscina. Naquela correria, todo mundo correndo para ir se salvar da chuva ali, ele acabou caindo na piscina e ele ficou ali, irmãos. Já fazia um tempão. E ela então puxou ele assim na hora, foi um impulso na hora. E graças a Deus, né, depois do apuro ali, do sufoco, ele sobreviveu. E aí vem esse questionamento, né? Como essa própria mãe disse que os amigos dela tinham perdido o filho afogado. Irmãos, Deus é soberano, Deus ele tem propósitos, mas o que mais me emociona e me impressiona é que na verdade Deus, o maior propósito dele é povoar o céu.
é que o propósito dele é que todos os seus filhos estejam com ele. Então, irmãos, não se entristeça, não se lamente pelas perdas, não fique se culpando. Se você tem algum ente querido, algum parente que você pensa, né, o tempo todo, e aquilo martela na sua mente, eu poderia ter feito mais. Não pense assim, porque no plano de Deus tudo é perfeito. Deus sabe o que faz, Deus livra, Deus guarda, Deus protege. Eu me lembrei do caso de Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos. Lembra deles? A Bíblia conta que Marta e Maria, elas falaram para Jesus assim: Senhor, vem urgente para nossa casa, porque o seu amigo, a quem tu amas, Lázaro, ele está muito doente. Irmãos, a Bíblia diz que depois que Jesus ouviu essa mensagem, ele ainda ficou 2 dias para chegar lá na casa deles. Quando ele chegou, irmãos, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Aquilo foi uma tristeza tão grande. O clima era de velório, de morte, de tristeza. E então a Bíblia diz que Marta, ela chegou até os pés de Jesus e começou a clamar: Senhor, se tu estivesses aqui, se o Senhor tivesse chegado antes, não teria acontecido essa tragédia com o nosso irmão. E depois Maria falou exatamente a mesma coisa: se tu estivesse aqui. E irmãos, sabe o que Jesus falou para elas? Olha, não temas, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer em mim, você verá a glória de Deus. Amém? Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Mas o que é mais interessante é que elas começaram a pensar muito assim, e se? E sabe quando a gente começa a pensar assim? A gente coloca essa palavrinha, essas palavras, e se? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse procurado um médico? E se eu tivesse antecipado tal coisa? Se eu tivesse falado alguma coisa antes? Irmãos, isso tudo são perguntas que nunca terão respostas, mas a gente pode se confortar de que Deus, ele faz tudo no tempo perfeito, Deus sabe o que faz, e ele faz todas as coisas cooperarem para o bem dos seus filhos e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Olha, eu espero que essa mensagem do vídeo tenha tocado o seu coração. E se você quiser, eu quero fazer uma oração por você agora. Feche os seus olhos e não se esqueça depois de enviar esse testemunho fortíssimo para o máximo de pessoas. Deus pode salvar vidas, renovar fé, curar corações feridos através de você, tá bom? Feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e eu quero Te agradecer, ó Deus, porque Tu és soberano. O Senhor está no controle de tudo e de todos. Pai, obrigado por esse milagre que nós ouvimos hoje. Jesus, que coisa maravilhosa, que obra linda o Senhor fez na vida dessa mãe e desse filho. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor faz muito mais. A Tua palavra diz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E nesse momento, Pai, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão e da minha irmã. E eu Te peço que o Senhor faça um milagre, meu Deus. Faça um milagre infinitamente maior e melhor do que essa pessoa está buscando e esperando. Ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis, a sermos obedientes, assim como essa mãe foi obediente e obedeceu a Tua voz. Mesmo quando parecia algo fora do comum, algo improvável de acontecer, ela creu que o Senhor estava no controle de tudo. E eu Te agradeço não somente por este milagre, mas por todos os milagres que o Senhor já fez em nossas vidas. E eu Te peço, ó Deus, faz mais uma vez. Aviva a fé do Teu povo, meu Pai. Precisamos voltar a acreditar que o Senhor é capaz. Eu oro, meu Deus, por pessoas que estão nos leitos de hospital agora, pessoas que estão com diagnóstico médico ruim, negativo. Eu Te peço, Jesus, vai de encontro a essas pessoas agora. Confunde a sabedoria humana, meu Pai. Faz aquilo que o homem não acredita, meu Deus. Opera milagres, meu Pai. Eu oro junto com essa pessoa agora, Pai. Nós unimos a nossa fé e nós Te pedimos, Jesus, cura, Senhor. Cura doenças físicas, doenças da alma. Vai lá, Jesus, restaura o corpo. Toca nessa pessoa agora. Que os Seus anjos sejam enviados agora para fazer a cirurgia, para tocar nessa pessoa, para tirar todo o mal, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós cremos de todo o coração que o Senhor está no controle, que o Senhor nos ama e que o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Deus, se o Senhor tem um plano na vida dessa pessoa que agora está precisando de um milagre, opera, Senhor.
faz o que for preciso, mas desde já nós te entregamos. Nós colocamos diante de Ti o nosso pedido e nós te dizemos que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Ó, meu Pai, obrigado por este momento tão especial. Eu creio que esse vídeo aqui, meu Pai, vai alcançar multidões. Milhares e milhares de pessoas serão tocadas, transformadas pelo Teu poder. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meus amados irmãos, olha, eu fui tão tocado com esse vídeo aqui. E agora eu peço que você compartilhe, envie para os seus amigos e familiares. E eu vou deixar aqui na tela, 2 vídeos para você assistir agora. Escolha um deles. Eles com certeza vão tocar o seu coração também, tá certo? Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.